Boa noite, sejam todas muito bem-vindas para esse espaço aqui entre mulheres, mais uma live de hoje. Quando foi que você deixou de ser você para ser aceita? Esse espaço que a gente vai trazendo aqui entre mulheres. A gente não precisa ser perfeita para estar aqui, você não precisa concordar comigo o tempo todo. Você precisa só estar aqui, ser você inteira, como você é, sem ter que ser nada. Esse é um espaço que a gente vai trazendo todas as quartas-feiras aqui, o Entre Mulheres. E aí hoje a gente vai falar sobre ser aceita. Gente, sobre uma questão muito feminina, que é a gente ser aceita. E como que a gente lida com isso, e que isso tem raízes, isso começa de algum lugar. Então, eu venho trazer aqui pra vocês a clareza e trazer tudo isso sobre essa live. Por quê? Deixa eu só fixar, chama as amigas, tá? Essa live aqui hoje vai ser babado, quem chegar aqui, receber, manda um aviãozinho aí pras amigas virem participar da nossa live, tá aqui com a gente, porque vai ser babado que eu tenho pra falar aqui hoje, sobre ser aceito. Uma dor tão feminina, né? Já mandei aqui para minhas 5 pessoas. Quero todo mundo aqui comigo, pra gente poder fazer um movimento bem lindo e trazer esse movimento aqui pra vocês. A sua aqui, Mari. Gente, sejam todas muito bem-vindas. E quando a gente fala sobre ser aceita, eu venho falando que a gente não aprende, a gente não nasce assim. Né? Quando a gente nasce, a gente começa a entender assim, ninguém nasceu querendo, pensando que eu vou perder minha identidade, aonde que eu sou, eu preciso ser vista. Não é sobre isso. A gente perde a nossa identidade ao longo do caminho, querendo, é por amor. Então eu quero trazer isso aqui pra vocês, porque quando a gente é criança, a gente entende muito logo cedo, quando os nossos pais, quando eles gostam da gente, quando eles elogiam a gente. E o que que uma criança quer? A criança, ela quer pertencer, ela quer fazer parte daquela família, ela quer ser vista por aquele pai e aquela mãe, para que ela consiga se sentir inteira. Então ali o que que ela aprende? Que para ela pertencer, ela precisa ser aceita. Então ela que precisa agradar. Então ela vai começando a entrar nesse lugar. Então vamos pensar aqui, aonde que a gente deixa de ser a gente pra gente ser aceita? Começa isso lá na infância, a gente não nasce assim. Então ninguém nasce perfeccionista, nenhuma mulher nasce boazinha, a gente nasce com a nossa essência toda pura. Mas nesse movimento que a gente começa ali na infância, a gente precisa começar a ser aceita, a pertencer, a fazer parte. E nesse lugar a gente entra nesse movimento. Então começa aí na infância, quando a gente nasce, e tem um outro lugar também que a gente aprendeu, que vem de muitas questões, que é onde a gente também, a história da mulher. Porque pertencer para a mulher, ser aceita, por muito tempo, na nossa história da humanidade, que nem muito tempo atrás, era o quê? Existir, era sobrevivência. Então, quando a gente está aceita, quando a gente é aceita, né, as pessoas aceitam, concordam com a gente agrada, a gente é boazinha, a gente faz tudo direitinho para as pessoas. O que que a gente traz para essas pessoas? O que que as pessoas, a gente se sente que a gente vai poder sobreviver. Porque por muito tempo as mulheres precisavam ser boazinhas, precisavam ser atenciosas, ser boa esposa. A gente era educada para ser boa esposa. As nossas avós, né? Era educada para ser boa esposa, cozinhar, saber costurar, saber fazer tudo direitinho para ela poder sobreviver dentro da família. E mais um pouquinho para trás, as que não eram aceitas, elas eram queimadas na fogueira, né? Muito provavelmente eu seria uma mulher queimada na fogueira, né? Minhas amigas também. Seriam mulheres queimadas na fogueira. Então, se elas não fossem aceitas, elas morriam. Elas eram queimadas, elas eram excluídas. Entre a própria sociedade, era deixada de lado, era mal falada, não conseguia casar, não conseguia ter a sua família, não prosperava. Então, as mulheres que não eram aceitas, o que que elas aconteciam com essas mulheres? Elas iam ser prostitutas, elas eram colocadas fora de casa. Como que elas iam sobreviver? Então, a mulher tinha que ser bonita e recatada do lar. Pensa nisso, como que isso é forte dentro da gente, porque a gente carrega todas essas memórias, né? Isso vem tudo. A gente carrega as nossas memórias da nossa vida, mas a gente também carrega as memórias da nossa ancestralidade, do nosso coletivo, porque aí eu falo, mulheres que eu conheci, não, as nossas próprias ancestrais. Então isso vem no nosso DNA, essa questão toda, né, da gente ser aceita. E aí a gente nasce, cresce, e aí a gente precisa suprir algumas demandas aí, né, da vida. A gente precisa ser uma boa menina, a gente precisa ser boa filha, a gente precisa ser bem comportada, senão ninguém vai querer casar com a gente, né? A gente precisa ser boa profissional, e cada uma vai pegando o seu caminho aí na vida para construir a vida que escolhe construir. E a gente
vai trazendo todas essas personas. E não que elas sejam ruins, porque a gente tem todas essas pessoas, mas o problema é quando a gente começa a criar a nossa identidade dentro dessas personas, que a gente acredita que é a gente. Então a gente vai deixando de ser a gente para ser muito boa em tudo que a gente gente quer ser muito boa, quer ser aquela mulher, coloca a nossa identidade ali, boa mãe, boa profissional, não que a gente não precisa ser boa, né, gente? Mas para que lugar que vai a nossa sombra, a nossa parte que a gente não olha? Para onde que vai os sentimentos que a gente não pode sentir? Porque uma boa menina não pode ficar com raiva, não pode xingar um coleguinha. Uma boa menina não pode ficar chateada. Uma boa menina tem que estar sempre muito bem-humorada, muito feliz. E aí, a mulher que quer ser aceita o tempo todo, ela não fica triste, ela não fica cansada, ela não fica nervosa, ela não fica brava. E pra onde que vai? Essa raiva, essa melancolia, né? Esse desamparo, essa insatisfação, porque a gente não gosta de tudo, a gente é ser humano, nós somos seres humanos. Pra onde que vai isso? Pra onde que fica isso? Quando a gente não pode ser a gente também não pode sentir. E muitas de nós aqui, a gente acha que a gente só é a parte boa. A gente, né? Quando a gente começa nesse processão aí do autoconhecimento, o negócio fica babado quente, porque você começa a olhar para umas coisinhas ali que você não... Nossa senhora, que loucura, né? Eu falo que o conhecimento, ele desenvolve uma das características mais nobres do ser humano, que é a generosidade. Porque quando a gente começa a entrar no conhecimento, a gente começa a ver as coisas lá mais debaixinho do tapete, a gente fala, nossa, você tá assim pra mim, imagina pro coleguinha. E a gente começa a ficar mais generosa com o outro, né? Sair um pouco do julgamento, enfim. Então pra onde que vai essa sombra? Essa mulher que não pode sentir, essa mulher que não totalmente desconectada dela, que precisa o tempo todo ser aceita, que tá o tempo todo, toda nas funções dela. Porque pra muitas mulheres, né, muitos nos atendimentos, eu pergunto, quem é você além das suas funções? Quem é você quando você não tá fazendo nada pra ninguém? O que você gosta de fazer? O que você gosta de comer? Gente, isso é mais comum que vocês podem imaginar. Eu mesma já vivi isso, né? Já cheguei a um ponto da minha vida que eu não sabia nem o que eu gostava de fazer. Eu perdi totalmente a minha identidade. Por quê? Porque eu queria o tempo todo ser aceita, o tempo todo agradar todo mundo. E onde que eu fiquei nesse lugar? Principalmente quando envolve uma maternidade, junto com a profissão, com relacionamento, com casamento, enfim, uma loucura. E a gente precisando ali ser bom em tudo. Super todo mundo cansada, exausta, né, capenga, vai perdendo uns pedaços no caminho, mas estamos ali, firmona, para ser aceita. Mas a gente precisa começar a olhar para isso com mais amor, porque começando por esses sentimentos. Para onde que eles foram? Eles estão todos aí, gente, todos aí no seu corpo, nessas tantas zigue-zigue que você está começando a ter aí depois dos 40. Aonde que foi? Foi para sua irritabilidade, vai para o seu processo menopáusico, né? Porque o que não foi digerido, na hora que chega na hora da menopausa, o negócio vai burburar. Você vai começar a suar, vai começar a ficar nervosa, porque em algum lugar isso vai ter que sair. Então, a gente começar a olhar para isso, né? E olhar para tanto porque pra gente ser inteira. Essa mulher inteira, ela tem uma parte muito legal, a gente tem umas partes muito legais mesmo, que a gente é muito bacana, mas a gente também tem umas partes que não são tão legais assim. Então, aonde que a gente se perdeu? E a gente não se perdeu, lembrando, a gente não perdeu porque, tipo assim, eu vou perder minha identidade porque eu preciso ser aceita aqui. Não, você perde isso porque você quer ser amada. Você quer ser amado o tempo todo. E aí, eu faço uma pergunta pra vocês, porque é uma questão minha, assim, de terapia. Quem é você? Quem que é essa mulher que fica inteira, que continua inteira, quando o outro não escolhe ela? Quando a gente escolhe as pessoas por inteiro e elas não estão escolhendo a gente. Falei isso até no Stories essa semana. Quem é você? É esse lugar. Ei, Sil, saudade de você também, linda. Quem é você diante da escolha do outro? E aí é essa criança ferida, que quando ela era pequenininha lá, ela queria que o papai e a mamãe olhassem para ela do jeito que ela é, e ela não pôde ser quem ela queria ser para ser aceita, e para poder ter esse amor dos pais, e nem sempre esses pais olharam para ela, porque eles estavam muito ocupados com as dores deles, com as dificuldades, com a vida, né? Não olhou como a sua criança queria ser vista, queria ser acolhida. Aí a gente cresce com essa dor, e desse lugar que vem as nossas mágoas, gente. Porque as pessoas, às vezes, a gente faz tudo para ser aceita e as pessoas não aceitam a gente, não escolhem a gente, né? Quantas vezes a gente escolhe a família, a gente escolhe um relacionamento, a gente escolhe um trabalho, não é só sobre as pessoas, é sobre as coisas que a gente queria que desse certo na nossa vida e não dá.
as coisas que a gente escolhe e almeja, e muitas de nós fazemos muito esforço para ser aceita, para estar nesses lugares, e nós não somos escolhidas. E a gente faz tudo para ser escolhida, e para ser escolhida a gente quer ser aceita, então a gente dá a vida da gente para que o outro olhe pra gente, veja a gente, goste da gente. Mas e a gente? Quem escolhe a gente? Quem que escolhe? Nós escolhemos a gente. É esse o caminho que eu venho trazendo aqui nesse lugar de Entre Mulheres. A gente precisa começar a escolher a gente primeiro. A gente precisa ser aceita por nós, entender o que é que a gente gosta, como é que a gente gosta de viver. Gente, é um processo que a gente vai viver. Né? A gente primeiro precisa perceber. O que eu tô trazendo aqui pra vocês é a percepção. Por que você tá perdida? Da onde que isso tá vindo? Trazendo essa compreensão pra você, pra só assim a gente conseguir integrar isso dentro da gente e conseguir fazer os nossos movimentos. Porque a gente acha que a vida precisa ser alguma coisa para depois a gente se sentir feliz. Não, primeiro a gente para depois a gente ter. O caminho é diferente. Primeiro a gente se torna aquilo. Muitas pessoas querem uma cura, querem uma vida bacana. Hoje mesmo eu fiz, recentemente a gente falou, quem é essa mulher? Que mulher você quer ser? Porque você precisa se construir dentro disso. A gente precisa olhar para essa nova mulher e ser ela, para que ela possa se materializar em algum lugar. Mas essa mulher aí perdida, que quer ser aceita, fazendo tudo para todo mundo, para onde que ela tá indo? Tá indo para uma doença. Tá indo para uma vida triste, frustrada, porque ela vai escolher tudo, fazer tudo para todo mundo para ser aceita. As pessoas não vão escolher ela e ela vai ficar totalmente frustrada. E isso não é uma boa contribuição para o mundo. Por quê? Porque quando a gente faz a partir do outro, pro outro, sem fazer pra gente primeiro, a gente não tá transbordando. A gente não está transbordando. A gente tá o quê? A gente tá na falta. A gente faz pro outro suprir a sua demanda. E quando não supre, eu fico frustrada. Eu fico magoada, eu fico chateada. Então, isso não cria mais na sua realidade. Quando você faz pra você primeiro, é utilidade pública. Eu gosto de mim, eu me aceito como eu sou, eu me mantenho inteira diante da escolha do outro. Porque eu fico pensando, né? O que é amar? O que é amor? O que é uma pessoa que ama? Outro dia eu falei, poxa, né? Como que é essa pessoa que ama? O que ela come? Como que ela vive? Essa pessoa que ama é uma pessoa inteira. Que o outro pode ficar ou não pode ficar, que a vida pode acontecer ou pode não acontecer do jeito que eu gostaria, mas eu continuo aqui, vivendo a minha vida e fazendo o que é possível. E deixando a vida acontecer, é como deixando esse rio da vida fluir. Quem que é essa pessoa que está inteira, que ama? É porque a gente ama o outro, quer que o outro ama a gente do mesmo jeito que a gente quer que a gente ama ele. Que tem que olhar só pra nós. Eu escolhi essa profissão que isso aqui tem que dar certo. Pode ter outras problemas, mas é aqui que eu quero, eu vou ficar até isso aqui. E tem que ser do meu jeito. Né? Meu chefe não gostou muito do que eu falo, mas eu quero que seja do meu jeito. Eu faço tudo pra ser aceita. Eu tô aqui e as pessoas têm que me aceitar também, porque eu tô fazendo tudo que eu posso. Na falta. Percebe, gente? Tá fazendo sentido? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou beber água, que eu tô rouca ainda, que eu tava gripada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque assim, o movimento é profundo, o que eu tô falando das raízes disso, da onde que isso vem, trazendo clareza pra vocês começar a perceber esse movimento louco que vocês estão nele. E a gente começar a sair disso. Porque não tem nada mais lindo que pode contribuir na humanidade que é uma mulher curada, uma mulher que gosta dela, uma mulher que tem uma identidade firme, que sabe quem que ela é, o que ela veio fazer aqui. Né? Porque a vida pra gente tá custando. O preço que a vida custou pra gente é o valor que a gente tem. É o valor que a gente tem nessa vida. E a gente tem valor. Nós todas temos muito valor. Porque a vida custou muito pra cada uma que tá aqui. Que eu tenho umas lindas aqui que eu conheço as histórias, o babado é quente. Né? Que o meu babado também é quente. Então a gente custa, a gente tem valor. E a gente precisa se escolher primeiro. A gente precisa aceitar a gente do jeito que a gente é. A gente precisa se integrar, ser inteira aqui, ó, com a gente. Pra gente poder reverberar isso pro mundo. Então eu vou contar uma história pra vocês. Vou contar uma história de um livro que eu amo. Todo dia eu leio um pedacinho dele, tá, gente? Esse livro aqui é Mulheres que Correm com os Lobos, pra quem não conhece. É lindo. E ele trabalha com os contos. Ele fala da mulher selvagem. Mas não é essa mulher selvagem que é uma mulher livre. É uma mulher que não é domesticada. Porque quando eu falo pra você que é pra você se escolher e não ficar querendo ser aceita, porque quem que é essa mulher que quer ser aceita o tempo todo? É uma mulher que foi domesticada. Fica boazinha, senta direitinho, fecha a perna. Se você fizer isso, ninguém vai querer casar com você. Homens não gostam de mulheres assim. Não gostam de mulher que ri alto.
não gosta de mulher que fala alto, não gosta de mulher que sai, mulher que conversa com todo mundo. Fica bonitinha. Essa mulher domesticada. E a minha intenção aqui, quando eu falo por que você quer ser aceita, é tirando você da sua domesticação. Porque nós não estamos querendo mulher domesticada, nós estamos querendo mulheres de verdade, mulheres inteiras, porque a gente é linda, gente. Nós somos guardiãs da vida. Nós somos guardiãs da natureza, a gente está cheio de vida. E onde vocês estão guardando essa vida toda aí? Dando para os outros a vida de vocês? Vão cuidar da sua vida, cada um cuida da sua. A gente é adulto, não tem criança aqui não. Então eu vou ler esse conto para vocês, que é o meu predileto do coração, que é lindo, que é o conto da La Loba. Eu vou explicar depois um pouquinho, mas eu quero que vocês escutem e recebam esse conto dentro do coração de cada um de vocês, porque esse conto é lindo. E veja a parte desse conto aí que toca no coração de cada uma de vocês. Existe uma velha que vive num lugar oculto, que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda, invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crucicar, cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. A La Loba, ela recolhe ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva naturalmente e corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos e todos os tipos de criaturas do deserto, o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que a sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira, esquadrinha as montanhas, os leitos secos dos rios, à procura de ossos de lobos. Quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar, a bela escultura branca, a criatura está disposta à sua frente, todos os ossos. Ela senta, olha para aquele lobo, ao fogo e pensa na canção que ela vai cantar. Enquanto ela decide, ela se levanta e aproxima da criatura, ergue os seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. E é aí que os ossos das costelas, das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. A La Loba canta um pouquinho mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E a loba ainda canta, com tanta intensidade que o chão do deserto começa a se estremecer. E quando canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio de água, quer pela incidência de um raio de sol ou de um luar sobre o flanco, o lobo de repente se transforma numa mulher, que ri e corre livre em direção ao horizonte. Por isso disse que se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol e quem sabe esteja um pouco perdida, cansada, sem dúvida, você tem sorte, porque a La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo sobre a alma. Olha que lindo esse conto. Como é lindo. Essa mulher que junta os seus ossos, as suas histórias, a sua sombra, que pode sentir tudo, que pode conectar com tudo que ela é. Juntar esses ossos e encontrar a canção da alma dela. Ser ela. E o que é encontrar a sua canção? Ela escolhe uma canção. O que é essa canção? É o seu tom na vida. Quem é você? O que você veio trazer para essa vida? Que parte sua? Vamos juntando os seus ossos para você ser inteira, para você poder ser você. Cada uma de nós somos uma representação divina nessa terra. E que representação divina que você é? Aonde que você perdeu essa representação divina para ser aceita e não está olhando para você? E aí ela canta, ela vai cantando e ela vai tomando vida, vai crescendo e vai se transformando numa mulher linda, inteira, que corre pelo deserto. Então meu convite aqui para essa mulher que quer ser aceita, ela recolher os ossos dela. Todos esses ossos, o que é esses ossos? A sua estrutura, todas as suas histórias, tudo que foi, fazer as pazes com isso, se integrar, ser inteira, para que você possa se libertar e se transformar numa linda mulher inteira, para a vida, para o mundo. Olha que lindo, gente. Quantas de nós estamos aqui perdidas, com os ossos tudo espalhado, não tem canção, não tem nada, não sabe nem o que canta, não sabe nem o que gosta.
E pensa qual parte da história toca mais você. Se é a parte da velha, a loba, né? Que é a anciã, que tem, sabe todas as respostas, que tem todas as respostas. Ela não é tão bonita assim, mas ela é vivida, ela sabe. Ela vai te contar algo da sua alma. Ou é esse recolher dos ossos, ou é essa canção que ela canta. Ou é essa canção, né? Onde que a sua voz ainda não foi vista. Eu amo a parte da canção, tá, gente? Porque eu acho que assim, pra mim a parte que eu mais gosto é a canção. Ela começar a cantar, encontrar uma canção, que é o meu movimento, né? De a minha voz ser vista, a minha voz ser ouvida, a minha voz ser colocada pro mundo. Então, ressoa comigo. Ou é aquela parte dessa mulher que fica inteira e vai andar pelo deserto e vai ser inteira. O que ressoa pra você? Me conta aqui, gente. Conta, traz isso. Vamos trazer esse movimento lindo dessa loba que tá aí inteira dentro de você, trazendo para você suas sombras e o que você é e o que você não é, que não precisa o tempo todo ser aceita. Você pode ser você pode sentir o que você sente, deixar o seu sentimento, que a gente acha que sentir é reagir. Então eu não posso sentir raiva porque eu vou querer matar o coleguinha. Não pode matar o coleguinha. Mas sentir raiva faz parte. E a gente precisa entender que a gente tá sentindo raiva, que a gente tá triste. Que às vezes a gente sente alguma coisa, a pessoa fala, não, boba, sente isso não, deixa pra lá, vamos dar uma volta. Não, tá sentindo? Sente. Dá espaço. Ela ir se reconstruindo bate mais em mim, que é o seu movimento, né, Dri? Tá vendo? Ela vai se reconstruindo, ela vai cantando e as partes vão juntando, ela vai se tornando uma grande loba. Uma grande loba linda que vai se transformar numa linda mulher. Olha que linda essa história, gente. Toque, deixa essa história tocar aí dentro de vocês. E aí esse sentir, quando eu tô com raiva, eu não preciso reagir, mas eu preciso sentir. Os sentimentos são emoções, tanto os sentimentos bons quanto os ruins, eles vão passar. Mas eles precisam ser integrados. E esses sentimentos que não são integrados, eles viram doença. Então vamos ser mulheres, nós sentimos, a gente sente muito, a gente é ser humano. E aí a gente não quer sentir, a gente tá o tempo todo no nosso errado. Isso é certo, isso é errado. Gente, porque a gente não quer ter a culpa das coisas, Gente, a culpa, a gente não precisa ter culpa de nada, a gente precisa ter responsabilidade, porque as nossas escolhas que não dão certo, a gente responsabiliza por elas. E a gente precisa bancar as nossas escolhas, bancar os nossos sonhos, mas aí você precisa ficar perguntando pro coleguinha o que é que ele acha. O sonho do coleguinha não é o seu sonho. O seu sonho é seu, ele vibra dentro de você, os seus ossos, eles são seus. É só os seus ossos que precisa ser reconstruído, que vai se transformar nessa linda mulher. E aí a gente só vai contando pro outro, querendo que o outro aceite a gente, deixando os nossos sonhos. Vou finalizar aqui com sonhos de novo. Igual eu falei na live passada. Os nossos sonhos, eles são nossos, eles vibram dentro da gente. E a gente precisa ser essa mulher inteira. Não uma mulher domesticada, que tem que ser boazinha o tempo todo, para agradar todo mundo. E deixar de ser quem é. Entende, gente, o que eu tô trazendo aqui pra vocês? Esse assunto é entre mulheres, para trazer reflexão, para trazer percepção, para você compreender tudo isso, integrar tudo isso dentro de você e poder fazer o seu movimento na vida. É sobre isso que eu venho trazendo aqui pra vocês todas as quartas-feiras. Nossa live hoje tá bombando e eu tô adorando isso, tô gostando. Eu quero vocês comigo, eu quero a gente fazer esse movimento, eu quero transbordar na vida de vocês. Mas quem escolher tá aqui, vocês não precisam concordar comigo, ninguém precisa me aceitar, porque eu não precisa mesmo, mas você precisa se escolher. Olhar pra você, fazer navegar em águas profundas, porque quem tá aqui pra navegar em águas profundas. Porque eu não sou mulher rasa, eu sou mulher pra casar, gente. Sou mulher pra ficar junto. Na hora que vocês vêm comigo, é comigo que vocês vão caminhar. Tô aqui junto com todas vocês. Então toda quarta-feira eu tô aqui trazendo isso. Se fizer sentido tudo que eu falei aqui pra vocês quiserem vir, conhecer mais, tá comigo, fazer um acompanhamento terapêutico, fazer uma constelação familiar, fazer um movimento pra sua vida, pra perceber os seus movimentos, pra poder ir pro mais, pra estar junto. A gente tem um círculo sistêmico, que são as constelações coletivas, todo mês, né, que é esse círculo de mulheres. Eu tô aqui pra estar junto com vocês. E quem quiser ficar comigo, pode ficar, que eu tô aqui pra gente poder caminhar juntas. Então, assim, um beijo no coração de todas vocês. Muita gratidão. A live não vai passar de 30 minutos, porque eu escolho que as pessoas assistam depois. Vou levá-la pro YouTube, para quem não viu, ver também, ver de novo, poder fazer esse movimento de integração. Recolham os ossos de vocês. Transforme na mulher maravilhosa que você é. Ai, gente, só gente linda. Dri, morrendo de saudade de você. Sil, só vem.
Viu? Junta sempre, né, Dri? Caminhando junto, porque eu tô aqui pra caminhar junto com vocês. A gente tá junta e juntar os nossos ossos pra gente ser essa mulher inteira. Não uma mulher domesticada, mas a mulher que nós viemos pra ser, com os nossos sonhos, pra gente poder sim transbordar no mundo. É assim que a gente vai poder ser útil para esse planeta. Porque mulheres curadas curam o mundo. E esse lugar aqui que a gente tá escolhendo, trazer esse Entre Mulheres, é esse lugar coletivo para trazer essa força junta das mulheres, pra gente curar o nosso feminino, curar a nossa força de vida, pra gente poder ser mais na vida. Porque, gente, nós somos guardiãs da vida. Todas as vidas vêm dos nossos úteros. Então a gente precisa curar porque a gente é multiplicadora de vida. E quanto mais mulheres curadas, mais amorosas, mais felizes no mundo, olha que mundo lindo que a gente está construindo. Olha que mundo maravilhoso. Longe dessas mágoas, dessas tristezas. Vão para a vida, vão para mais. Então, muita gratidão a todas vocês que estão aqui comigo hoje, as que vão estar comigo no futuro, que eu escolho no meu projeto é de milhões. Eu quero tocar milhões de vidas de mulheres, impactar na vida de vocês para que a gente possa ir para o mais, para a vida. Gratidão, pessoal. Um beijo no coração de todas vocês. Namastê.